19 de março de 2026, vamos falar sobre o decreto que foi publicado pelo Estado de Minas Gerais relativo aos benefícios fiscais do ICMS e à dispensa de emissão do documento fiscal relacionado aos eventos climáticos, né, que trouxeram prejuízos econômicos aqui no Estado de Minas Gerais, em especial aos municípios de Juiz de Fora e Ubá. Foi publicado o decreto 49.194 hoje, de 19, e ele vem tratar aqui sobre esses benefícios. Vamos entender o que vai funcionar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o artigo 1º ele vem fazer uma restrição, que as disposições previstas desse decreto se aplicam aos municípios que declararam o estado de calamidade pública reconhecidos pelo decreto de numeração especial 6667. Quando você vai olhar quais são esses municípios, o bairro de Fora, Martins Barbosa não entrou. Então tudo que está nesse decreto só se aplica a Juiz de Fora e Ubá, quando a gente tem ali alguns benefícios que precisa comprovar que você reside naquele local e você foi atingido pelos eventos climáticos, tá beleza? Então vamos lá. Artigo 2º, ele vem falar sobre a isenção. Aqui tem uma questão bem interessante. Então, as empresas que vão adquirir bens ou ativo mobilizado, aí pode ser o bem principal, pode ser partes, peças, acessórios de máquinas, ainda que você possa adquirir eles de forma separada. Então, se esse contribuinte está localizado em Juiz de Fora e Ubá, você pode adquirir com isenção de ICMS. Isso é bom porque não tem ICMS embutido no preço. É muito bom. Isso se aplica em empresas do Simples, isso se aplica em empresas do lucro presumido do lucro real. Não é só empresas do lucro presumido do lucro real, beleza? Questão interessante: quem vende o bem vai aplicar a isenção, provavelmente vai pedir para você enviar para ele a declaração. Então a declaração você tem que enviar para a F, tá? Tem que protocolar essa declaração. Aí em Ubá tem a F presencial, não sei se voltou ainda, porque ela foi atingida também pela chuva, né? Alagou tudo lá. Então protocola a declaração, não tem modelo específico, tá? Protocola a declaração, você provavelmente vai ter que mandar isso pro remetente da mercadoria, porque ele só vai aplicar a isenção sabendo que você realmente tem essa declaração. Beleza? Então ele vai emitir a nota e aí a gente, com isenção, e a gente recomenda que quem vai escriturar essa nota coloca lá um ajuste de 695 no SPED, justamente para embasar o benefício e fundamenta aqui no artigo 2º desse decreto. Você fecha a operação. Quem está vendendo também, gente, não estorna o crédito da entrada. Vendeu isento, mantém o crédito da entrada. Isso é uma condição que ajuda as empresas que apuram o ICMS fora do Simples Nacional. Beleza? Detalhe, tá? Vamos falar sobre essa declaração. Cuidado para você não fazer declaração falsa, tá? Você tem que você vai declarar que você foi atingido pelos eventos que estão lá no decreto de calamidade pública dos municípios, o decreto de numeração especial, o 6667. Então tem que ter um dano, né? Esse conceito de dano tá, pode ser um dano maior, um dano menor, mas não são todas as empresas. Tem que mostrar que você foi atingido. E o artigo 4 já te alerta, né? Constatada qualquer irregularidade, o ICMS vai ser cobrado de você. Beleza? Então quem vai observar esse artigo 2º aqui é o remetente da mercadoria, que vai vender bens, maquinários, equipamentos para empresas que vão utilizar no seu ativo mobilizado. Fica ligado, você pode usar isenção, você tira o ICMS da composição de preço, tá? Cuidado para você não ficar desatento aí e perder cliente nesse momento, tá? Essa isenção vai até 31/12/2026. Tá? E se aplica também às compras de fora do estado, só que aí você não paga o diferencial de alíquotas, mas o semestre da operação vem na nota. Joia? Fechamos o artigo 2º. Passando para o artigo 3º, ele vai falar sobre a isenção das doações. Então o artigo 3º ele vem falar, doação destinada a mercadoria. Então vai ter uma isenção para a mercadoria doada e o serviço de transporte a ela correspondente. Se o destinatário for o governo, e a Defesa Civil do Estado, no âmbito dos municípios que trata o referido artigo, então a Defesa Civil dos municípios do bairro de Fora, as suas prefeituras e entidades beneficentes sem fins lucrativos. Não estorna o crédito dessa operação isenta, e você também, se for no caso de você ter adquirido essa mercadoria com diferimento, você não paga o imposto diferido. Aplica isenção e não precisa pagar o diferimento, tá bom? Aí, evidentemente, que na escrituração dessas notas fiscais, a gente sempre orienta a fundamentar. Coloca um 695 lá e fundamento no artigo 3º, tá beleza? Artigo 4º, ele vem falar que você vai ficar dispensado do estorno de crédito referente às entradas da mercadoria que você comprou, porém a chuva levou no estoque, né? Levou o seu estoque embora. Então você vai ter que fazer uma nota fiscal de perda, é uma perda normal. A gente sabe que o regulamento do Estado de Minas exige que você destaque o ICMS, né, nesses casos. Aqui ele está concedendo que você fica dispensado de fazer esse estorno. Não tem que fazer o estorno, tá? Faz a nota, fundamenta no artigo 4º desse decreto, não destaca ICMS. Então você não vai onerar essa operação, fica ligado nisso aí. Isso se aplica a empresas do lucro presumido, lucro real, e empresas do Simples que apuram ICMS fora do Simples Nacional.
tá certo? Tomem cuidado com essa nota fiscal. Quem fez a nota anterior deveria deixar para fazer agora, né? Porque aí já faria essa nota fiscal sem destacar o ICMS. Agora, o artigo 5º, ele vem falar sobre a prorrogação de prazo de dispensa dos acréscimos legais. Então, que é prorrogação de imposto, tá? A gente estava criticando muito que estava demorando para publicar esse decreto, e aí não se aplica mais o imposto de fevereiro, porque esse imposto de fevereiro já foi pago em março. Então, agora que a gente sabe o seguinte, o ICMS de março você pode pagar até 20 de julho. ICMS de abril você pode pagar até 20 de agosto. Cuidado! Se você perder o prazo e não pagar nessas datas, aí conta a atualização monetária ao prazo original. Beleza? Somente a de abril e de março e abril que foi prorrogado. Maio paga em junho normalmente. Joia? Outras coisas que a gente vai falar aqui, que isso se aplica até a substituição tributária, abrange parcelamentos, inclusive aqueles parcelamentos que são de impostos que não estão dentro do Simples, por exemplo, antecipação do ICMS, tem muita gente que parcela esse imposto, você vai poder prorrogar. Beleza? Mais uma coisa interessante para a gente ver aqui, dispensa de emissão de documento fiscal. Aí vai ser no artigo 6º que vai falar sobre a dispensa de emissão de documento fiscal, nas operações e prestações de serviço de transporte relacionada à remessa de mercadoria coletada de terceiros por contribuintes do imposto ou não, doadas para assistência à vítima domiciliados nos municípios que trata o artigo 1º, vítimas do município de Juiz de Fora e Ubá. Você não precisa fazer documento fiscal, você vai fazer uma declaração de conteúdo, que nesse decreto tem a declaração de conteúdo, quem tiver dúvida pede aqui que a gente envia, e aqui ele determina que a nota já coloca até o CFOP, né? Você tem que colocar a nota com o CFOP, o Código Fiscal de Operação de Prestação, 5910-6910. Fechou. Vamos para o Simples. Aí no artigo 7º vai tratar sobre o Simples Nacional. Os contribuintes do Simples, na forma da Lei 123 de 2006, com estabelecimentos localizados nos municípios de Ubá e Juiz de Fora, aplicam os benefícios de dilação do prazo previsto na portaria 56 que a gente já publicou, né? Que prorrogou ali os impostos Simples de fevereiro e março. Beleza? Então ele está endossando o que já foi publicado na portaria CGSN 56, que a gente já publicou para vocês aqui, beleza? Então, ficou ligado nisso aí? Então, nós temos aqui as doações do artigo 6º. O artigo 6º, você tem prazo para usar ela até 30/6, a dispensa do documento fiscal vai até 30/6, e os demais artigos, primeiro ao 5º, você tem ali o prazo de utilizar esses benefícios até 31/12/2026. Então, em resumo, essas são as alterações. O decreto tão aguardado agora ajustar a operação e se adequar a esse decreto para você poder emitir os seus documentos fiscais com dispensa quando for o caso, não emitir o documento fiscal e usar a isenção aqui que foi estabelecida nesse decreto. Tendo dúvidas, é só entrar em contato que a gente ajuda.